E o último ponto que é interessante a gente analisar, de forma bem introdutória, é o uso de bibliotecas. E aí a gente vai ver a biblioteca CUDA, que é o framework que a gente está vendo durante a disciplina, mas cada framework de programação de sistemas heterogêneos pode ter um conjunto de funções de conjunto de bibliotecas que executam as operações de forma bem otimizada. E aí no caso da NVIDIA a gente tem um conjunto de bibliotecas para diversas áreas, diversos escopos, então a gente tem bibliotecas para operações matemáticas, para a execução de padrões paralelos, processamento de dados ou até comunicação. Então a gente viu durante o curso, só para ter ideia de como funcionam os algoritmos, como a gente programa isso em GPU, e a gente viu algumas otimizações básicas que a gente pode fazer para melhorar a performance dos nossos algoritmos e melhorar a execução. Então, se a gente tem um problema, um algoritmo, um domínio específico, a gente tem uma noção agora de como pode construir, como pode fazer o desenvolvimento desse algoritmo e avaliar a performance dele, principalmente o quanto de recurso a gente está utilizando no device que a gente está aplicando, consumo de energia, o tempo de execução. Então, todos esses são pontos importantes dentro da programação de sistemas heterogêneos. Mas a gente também tem bibliotecas que já fazem isso de forma bastante otimizada. Então, por exemplo, se a gente tem um problema que lida com operações matemáticas, a gente já tem vários conjuntos de operações que já resolvem alguns dos problemas que a gente conhece. Então, a gente tem já implementações em GPU da transformada de Fourier, por exemplo, ou o BLAS, que faz a aplicação de operações de álgebra linear, como aquelas que a gente viu anteriormente, então soma, multiplicação de matrizes, média, somatório. Então tudo isso já está implementado dentro dessa biblioteca, e aí a gente já pode usar isso de uma forma bem otimizada, a gente não precisa se preocupar. A ideia é a gente pegar essas funções, aplicar no nosso algoritmo e tentar otimizar as operações novas ou que a gente não encontra nessas bibliotecas. E aí no caso de imagem e vídeos também, nós temos as bibliotecas, então a gente tem integração com visão computacional, codecs de imagem, como JPEG, cálculo de optical flow ou até processamento de vídeo, então a gente já tem um conjunto de bibliotecas que já fazem algumas operações básicas que a gente precisa. Inclusive para o caso de Deep Learning. Então, quando a gente vai executar, por exemplo, um código em PyTorch, se a gente quer utilizar a versão que funciona em GPU, geralmente ele vai ter lá um requisito que a gente precisa instalar o CUDNN. Então, quando a gente chama o framework do PyTorch para executar por baixo, ele vai estar chamando as funções da biblioteca da NVIDIA para fazer o cálculo das operações de GPU de forma mais eficiente. Então, a gente tem integração dessas bibliotecas com algumas bibliotecas que a gente usa, por exemplo. E aí, no caso do Deep Learning, a gente já tem isso tanto para a parte do treinamento das operações aceleradas em GPU, tanto para a parte de inferência com o TensorRT. E da mesma forma, a gente também tem bibliotecas de diversos desenvolvedores. Então, um exemplo clássico que a gente utiliza bastante é o OpenCV, que tem várias operações otimizadas para GPU, dentro dessa parte de visão computacional, processamento de imagem e machine learning. Então, eles já disponibilizam, por exemplo, operações que podem ser integradas em devices da NVIDIA, que tem o CUDA, e a gente pode executar de forma mais eficiente. E a gente tem várias bibliotecas para diversos escopos, então, para operações com matrizes, para processamento de áudio e vídeo. Então, dependendo do escopo que a gente quer, a gente já encontra
diversas bibliotecas que têm essas funções já otimizadas para utilização. Aqui tem um exemplo do Kubeless. Então, se a gente quer executar operações de matrizes, por exemplo, fazer soma, multiplicação, a gente já tem funções que já definem essas operações. Então, por exemplo, a gente chama aqui a API, e aí a gente olha lá na documentação, vai ter instruções específicas para a gente inicializar os processos, mas basicamente a gente vai seguir o mesmo padrão que a gente já conhece: inicializar a API, aloca a informação, copia a informação e executa as operações. Então vai ter uma série de operações que a gente pode executar, que vai chamar um kernel já bem otimizado para o device que a gente está executando. E aí a gente consegue fazer essa execução de forma simplificada. E com a biblioteca aqui já passou por vários testes de performance, e a ideia é que já esteja otimizado bastante para executar de forma ótima a questões que a gente viu anteriormente de performance nesses algoritmos. Então é isso, pessoal. Durante a disciplina a gente viu diversas formas de otimização, a gente viu essa introdução ao CUDA, como a gente otimiza alguns algoritmos, como a gente avalia a eficiência e melhora a execução das instruções de diferentes kernels, dependendo do nosso problema ou das operações que a gente está aplicando. A gente viu algumas estruturas de forma introdutória. Existem mais algoritmos, mais otimizações que podem ser feitas e aplicadas. E a ideia é que esse curso ele seja uma base para que vocês comecem a entender como funciona essa avaliação e desenvolvimento dentro desse escopo de sistemas heterogêneos, que é bastante importante dentro dessa área de fotografia e machine learning. E a gente vai ter mais alguns exemplos que vocês podem estudar e avaliar. A gente vai ter mais um projeto prático, que vocês vão colocar em prática esses conceitos, mas a ideia é que vocês já estejam aptos para entender o funcionamento de diversas estruturas que a gente já utiliza na prática. Por exemplo, o PyTorch, que aplica muitos desses conceitos, o TensorFlow ou até o OpenCV. E aí no próximo curso a gente olha mais especificamente otimizações que são voltadas para a área de machine learning, desenvolvimento de algoritmos com imagens, mas a ideia é que vocês tenham em mente que dentro dessa área a utilização de sistemas heterogêneos ela é bem importante. Para realizar essas operações de forma eficiente, a gente precisa compartilhar as tarefas entre CPU e GPU, principalmente quando a gente vai para um escopo mais limitado com dispositivos móveis. E a gente sempre tem que estar olhando essas questões de custo das operações, consumo de energia, tempo de execução, para a gente otimizar cada vez mais os algoritmos e as operações que a gente quer realizar em cada tipo de dispositivo.